Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui onde a gente fala de habilidades, estratégias e táticas para você avançar na sua carreira usando o League of Legends. Eu sou o Tonelo, caster de esportes, estou aqui com a Lívia hoje, que é a psicóloga da GG, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o League of Legends, ele te ensina a análise de progresso para avançar na carreira. Nossa, Tonelo, não entendi nada. Basicamente, o LoL ele faz com que você aprenda e pratique a se analisar fatores, analisar dados, analisar até em termos mais técnicos, né, o tal do KPI, né, a coisa lá que você vai ver, indicadores que você vai ver para ver se está tudo certo, se você está melhorando, se você não está melhorando, se você está evoluindo, está subindo de elo, está melhorando com o campeão, e tudo isso depois você vai ter que fazer na sua carreira, independente da carreira que você vai fazer. Claro que algumas você vai ter que fazer menos, né, outras você vai ter que fazer mais, isso é padrão, mas ainda assim, independente de onde você esteja, você vai ter que se analisar com base em dados, com base em entender se tá melhor, se tá pior, se mudou alguma coisa e tudo isso, tá? E aí, já iniciando, né? Essa análise de progresso, Lívia, é uma coisa que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque dependendo da função, não tem tantos dados para analisar. Né? Às vezes, dependendo da função, é até uma habilidade técnica você pegar lá o que está escrito e falar, olha, tá melhor, tá pior, tá evoluindo, tá vendendo mais, né? Mas aqui a gente está falando mais sobre essa análise da sua carreira mesmo, se analisar se melhorou, se você está chegando perto do seu objetivo ou não. Então, como que dá para o pessoal fazer isso, assim, como que dá para o pessoal ter essa noção da própria carreira se analisando? Perfeito, vamos lá. Eu acho que esse é um desafio da psicologia como um todo, né? Que é conseguir tangibilizar resultados. Porque normalmente a gente trata muito de questões que são subjetivas. Uhum. Mas eu não acho que por causa disso a gente deve falar, realmente não tem o que fazer, agora vamos só esperar. Não, não é bem por aí, né? Eu acho que todo o nosso trabalho é em conseguir traduzir os nossos pensamentos, em comportamentos, as nossas ideias, em atos palpáveis, né? Então, é possível a gente conseguir ter essas perspectivas. Então, vamos lá, vou sair de um exemplo mais simples para depois a gente ir para um exemplo mais complexo, né? Uhum. Por exemplo, pessoa que tem compulsão alimentar, que come muito mais do que precisa, que come repetidamente, mesmo quando, sei lá, não tá com fome, quando deseja comer até passar mal, enfim. Esse desejo de comer disfuncional é uma coisa que é difícil a gente pegar. A gente não consegue botar na nossa mão e ver isso acontecendo. Mas tem formas da gente tangibilizar isso. Exemplos. Às vezes, a pessoa pode colocar a meta de fazer microgerenciamentos, sabe? Fazer gerenciamento de pequenos atos. Então, por exemplo, a gente pega esse grande rolê, que é o transtorno alimentar, né, da Uhum. pessoa. E aí a gente tenta traduzir isso em atos concretos. Como é que a gente traduz isso? Uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela pode comer mesmo depois que ela está cheia. Ela pode comer quando ela está entediada. Ela pode comer quando ela está triste. Pronto, ou seja, a gente saiu de um campo mais da abstração e já chegou para um campo concreto. A Uhum. gente não consegue pegar, mas a gente consegue ver isso acontecendo. E aí, como é que a gente faz esses microgerenciamentos? Por exemplo, normalmente a pessoa come, sei lá, 3, 4, 5 vezes no dia, né? Assim, dependendo da pessoa, do ciclo dela e tal. Uma coisa que a pessoa poderia fazer, né? Eu tô aqui no café da manhã, fiquei satisfeita. Eu vou lá e anoto num papel. Parei de comer quando fiquei satisfeita. E ela vai contabilizando isso. Por exemplo, se ela come 5 vezes no dia, tipo, contando refeições grandes e pequenos lanches, ela conta, eu tenho 5 refeições no dia. Vamos dizer que dessas 5, 4 eu como para além de estar cheia. Ou seja, eu tenho um dado. Eu consegui transformar aquela coisa abstrata num dado. E Uhum. aí, como é que eu avalio esse avanço? Eu tomando nota de cada refeição, de cada vez que eu como, e eu paro de comer quando eu estou satisfeita, eu vou conseguindo ter essa noção ou não de avanço. De tipo, se eu comia 5 vezes por dia, 4, eu comia até passar mal, eu diminui para 3, olha, já foi algum tipo de progresso, Uhum. entendeu? Sim. Assim como também na carreira. A gente tem lá o que a pessoa chama de ser bem-sucedido, que é uma coisa abstrata, subjetiva e tal. Agora, a gente tem que tentar traduzir isso em atos ou em situações. Exemplo, remuneração acaba sendo um Uhum. fator, carga horária acaba sendo um fator, status acaba sendo um fator, especialidade no sentido de estudo, de aprendizagem acaba sendo um fator. Então a pessoa, e aí isso é muito individual, né? Para cada pessoa isso vai ser diferente. Mas vamos dizer que para tal pessoa, dentro da carreira dela, vamos dizer que a primeira meta dela é quando se formar, depois de algum tempinho, conseguir ganhar 3 mil reais. Que é um valor Uhum. relativamente dentro da realidade, assim, né? Assim, diante dos privilégios, enfim, da situação financeira do nosso país, não é assim a coisa mais impossível do universo. A pessoa conseguir faturar ali 3 mil reais no mês. Então, vamos dizer que essa é a primeira meta dela. Ou seja, se ela hoje tem a carteira assinada, ela ganha 1.200, ela não chegou lá ainda, mas ela sabe se ela vai aumentando ou não. Ou então, se Uhum. ela trabalha com freela, se ela é PJ, ela consegue ver mais ou menos esse balanço.
Assim como também será a carga horária. Vamos dizer que a pessoa hoje trabalha 12 horas por dia, que é muito, entendeu? Sim. Talvez a meta dela seja reduzir isso. Claro, sem interferir na sua remuneração. Que aí poderia ser, por exemplo, aumentando a sua hora de trabalho, ou a sua hora do seu serviço, ou a forma de promoção, de modo que a pessoa consiga reduzir o volume, né, a carga horária, e conseguir manter ou até mesmo aumentar a remuneração. Então, isso pode ser outro indicador para a gente saber se a gente está indo bem ou não. Ou então, em termos até de estudo, né? A pessoa, ela é da área de tecnologia, ela percebe que tem linguagens que ela tem expertise e linguagens que ela não tem, que ela gostaria de ter, para, por exemplo, ser um full stack, entendeu? Então, ela pode colocar uma lista. Eu queria, no período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer esses 3 cursos, porque eu acredito que esses cursos vão me capacitar. Então, se ela botar a meta de fazer 3 e ela fez 1, e depois fez 2, ela consegue ir avaliando isso. Então, o nosso desafio é conseguir tornar as coisas que são subjetivas tangíveis. E, a partir disso, fazer esses microgerenciamentos, ou até gerenciamentos um pouquinho maiores, de alguns anos, para ir colocando essas metas e esses valores, entendeu? Sim, e aí o pessoal pode estar se perguntando, nossa, mas aonde que eu vi isso no LoL, velho? Tem nada a ver. E na verdade, você vê isso todo dia, né? Assim, quando você abre o League of Legends, a primeira coisa que você tem, além de procurar partidas e tudo mais, é o seu perfil. Você consegue entrar lá no seu perfil e tá ótimo. No seu perfil, se você for em estatística, tem tudo ali. Sua média de eliminação, sua média de partidas vencidas, partidas perdidas com cada campeão, média de farm, média disso, média daquilo, quanto que você fez, quanto que você deixou de fazer. Né? Se você olha o seu histórico também é a mesma coisa, você consegue ter uma noção. Você pega lá 5 partidas que você vai ter de Miss Fortune, você sabe qual partida que você jogou melhor, qual partida que você jogou pior, o que você fez na partida que você jogou melhor, você estava contra uma composição que te ajudava a fazer isso ou não? Né, você estava contra uma composição que era muito difícil de jogar, você não tem muita mobilidade de MF e tal, então assim, você consegue a partir dali entender basicamente o que está dando certo e o que está dando errado, né? E é o que a Olivia falou, tipo, você tá perto do seu objetivo, eu quero ser diamante. Não é só o ponto de liga que você tem que ver. Ah, hoje eu perdi 10 pontos, amanhã eu vou ganhar 20 pontos. Não é só essa estatística, não é só essa análise, porque embora ela seja mais importante, ela é básica, assim, é muito fácil você ver. Você tá ali vendo, né, que você tá ganhando ponto, que você não tá ganhando ponto. Mas a intenção aqui é você prestar atenção nas outras análises que compõem essa análise principal. Então, por que você ganhou menos hoje? Você tentou um campeão novo, você tentou uma rota nova, mudou o patch, seu campeão ficou fraco, você está testando coisas, você foi dormir mal, você estava pensando corretamente, ou as suas decisões estavam ruins, mas você chegou a ver um replay para isso? Então, essas análises que são importantes, que você faz direto no League of Legends. Pode ser dessa maneira mais bonitinha, né, que eu tô falando, ou então pode ser na hora da raiva mesmo, sabe, Livre? Que a pessoa pega e fala assim, nossa, não é possível, eu tô perdendo hoje, o que aconteceu? Aí a pessoa vai tentar achar uma razão. Às vezes é uma razão plausível, às vezes não é, mas você já tá tentando se analisar, você já tá tentando analisar isso, né, no seu progresso. Tem aquele site também, o op.gg, que é muito bom para fazer isso. Ele tem várias informações, ele te dá informações até mais fáceis, assim, sabe, para você pegar ali e falar, olha, aqui, então, realmente, esse campeão, eu tenho muita taxa de vitória, 60%. Se eu continuar jogando, eu vou subir, porque não adianta, eu jogo bem, é um campeão que tá forte. Agora, esse aqui, que eu tenho 45, perco mais do que eu ganho, eventualmente eu vou começar a perder mais do que eu ganho, então eu tenho que melhorar muito para jogar com ele, né? Então existe sempre essa autoanálise. E de novo, pegando essa mentalidade de se analisar, de analisar o seu resultado e de não ter medo de olhar para você mesmo e usando isso na sua carreira, independente de qual ela seja, você vai conseguir saber em qual ponto que você está e eventualmente tomar as melhores decisões para sair daquele ponto que você está e chegar mais perto do seu objetivo. E assim, não importa a carreira, a gente costuma separar em 3, né? O empreendedor, o comum, entre aspas, que é o CLT, e a pessoa que está estudando para prestar concurso. O empreendedor tem que saber disso diariamente, quase, para saber se a coisa está funcionando. Ele precisa entender em que ponto está o negócio dele. A pessoa que é CLT, a Lívia acabou de falar, é um pouco mais travado, talvez, essa evolução, mas ela existe. Você tem que saber como que tá rolando, se a sua performance dentro do trabalho tá legal, se não tá, se você tá entregando X projetos, ou então se você recebeu feedbacks negativos menos agora do que antes, enfim, como que você tá progredindo nesse sentido. E para quem estuda é muito mais fácil, acho que tá sempre na cara, né? Você acertou mais questões, você tá melhorando, né? Não tem muito essa diferença. Então é sempre
muito importante você saber em que ponto que você tá, e usando o League of Legends, usando essa habilidade que você já tem no LoL, você consegue avançar na carreira tomando melhores decisões também. E esse ponto sempre me chamou a atenção, Lívia, de ter medo para olhar para si mesmo. Você sabe que no casting tem muita gente, na parte de narração, na parte de comentários, que fala, olha, eu odiava me ver fazendo o meu trabalho. Eu não conseguia aguentar, seja por voz, por N razões. Então, para pessoas que são assim, que têm medo de olhar o próprio histórico, que tem até uma coisa meio esotérica, de eu não vou ver muito, porque senão eu vou pirar. O que você fala para essas pessoas, assim, Tá, como vamos superar lá. essa dificuldade? Isso é um medo real, assim, né? Eu percebo muito tem pessoas que quando elas vão se autoavaliar em qualquer ambiente, tá? Em qualquer universo, ou elas só não fazem isso nunca, ou elas procrastinam até o último segundo, até assim não ter mais outra opção, a não ser se autoavaliar, né? E eu acho que muitas vezes isso vem dessa noção de que o erro é o fim do mundo, sabe? De que se eu me ouvir e eu ouvir que eu falei uma coisa errada, ver isso me deixa extremamente frustrado e tudo. E foi toda aquela questão que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, que é, cara, o erro não pode ser um problema. O Hum, fato da gente olhar para o erro como o fim do mundo, como uma coisa horrível, como uma coisa inaceitável, porque normalmente quando a gente se olha, naturalmente a gente vai ter um olhar um pouco crítico pra gente, a gente pensa, ah, eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, poderia ter não sei o que, não sei o que. E para muitas pessoas, só o fato de parar e olhar para isso é um terror. Gera, assim, uma ansiedade absurda. Mas por quê? Porque normalmente essa pessoa não consegue lidar bem com o fato dela fazer uma coisa que não seja perfeita, que não seja o melhor do mundo. E isso, pessoal, tende a uma obsessão, tende a uma frustração enorme, tende a um aumento de ansiedade. Enfim, gigantesco, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender por que, que eu não quero olhar. Porque pode ser uma questão esotérica? Pode, mas assim, vamos tentar cair no mundo real e ver que provavelmente não vai acontecer nada em relação a isso, né? E a gente perde a oportunidade de melhorar. A gente não querer se ver é como se a gente não fosse querer receber um feedback, entendeu? Ou então uhum. da gente ser muito crítico com a gente mesmo e, ai meu Deus, agora porque eu errei, vou aqui entrar numa depressão profunda. Calma, entendeu? Assim, as coisas não são tão assim, sabe? Então, o primeiro ponto é esse, é entender que o erro não é um problema. E segunda coisa é, um gráficozinho que eu já falei sobre ansiedade e exposição. Quanto mais a gente acha que ver uma gravação sua é o fim do mundo, mais a gente vai ficar ansioso em relação a isso. Quanto mais a gente olha e vê que a gente não morreu, menos a gente vai ficar ansioso. Então, assim, é muito de se expor àquela situação ansiogênica. Entendeu? Claro, em situações controláveis, pode ser com um amigo, né? Se você ficar muito nervoso e tal, ou algo Uhum. do gênero, né? Tentar criar um ambiente familiar, assim, acolhedor para isso. Mas não tem muito segredo, é. Quanto mais você se observa, mais você vai ver que você não morreu, que não foi tão ruim assim quanto você pensava, você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir sair dessa, você vai conseguir viver normalmente, entendeu? Então, é muito essa questão de entender que o erro não é um problema, de entender o erro como um teste, que foi coisas que você testou e não deram certo, e tem outras coisas que você vai testar e vão dar certo, de saber que se observar é uma fonte muito boa de melhoria, de, tipo assim, você conseguir pensar coisas novas, você conseguir pensar o que poderia fazer diferente, vai criando um repertório para você fazer coisas novas. Porque se você não se observa, a tendência natural é que você continue errando nas mesmas coisas. E aí o seu processo de evolução seja muito mais lento. Entendeu? Que ele poderia ser muito acelerado se você tivesse essa coragem de se olhar. E é sempre assim. A primeira vez você vai achar que vai morrer. Você vai, não aguento me ouvir, não aguento não sei o quê. Mas cada vez que você faz, você vai vendo que você não vai morrer, que você vai conseguir, que você vai melhorar. Então é muito de se expor. Cada vez mais você se expõe a essas situações, mais tranquilas elas vão ficar. Eu lembro que não só no casting, né, na parte de narração, assim, de comentários, mas em várias situações o pessoal sempre falou, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de me analisar. E eu até tenho exemplos de como já fiz isso muito ao longo aí da minha carreira, né? Quando eu era mais amador, quando eu comecei, 2014 ali, eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu era essa pessoa, eu não conseguia me ver direito. Só que eu ficava pensando, gente, depois de 2 jogos narrados, eu fico completamente rouco. Eu perco a voz, assim, eu não consigo falar. O que tá acontecendo? Será que eu não sei? Será que eu tô. O que tá rolando, né? Que os outros não ficam assim. E essa foi a primeira vez que eu pensei de usar esse tipo de mentalidade de análise de LoL, que eu já fazia, que eu tentava subir de ela pra caramba na época. Assim, era um jogador mais tryhard, né? Hoje eu sou um profissional mais tryhard para pensar e falar o que eu tô fazendo errado. Vou começar a perceber. E aí eu fui entendendo que eu não tava falando do jeito certo, eu não tava tendo a técnica vocal certa, porque ou eu fazia do jeito X, eu fazia sempre a narração e ficava rouco, ou eu achava que a narração era horrorosa e eu não conseguia narrar.
E aí foi eu atrás de fone, fui entender, fui procurar no YouTube, fui ver as outras pessoas fazendo, e eu descobri que eu tinha uma dificuldade imensa de fazer uma técnica vocal do casting que chama drive, que é você rasgar a voz, né? Fazer aquela voz rouca, aquele como se fosse grito, né? E eu falei, cara, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, porque eu sempre fui uma criança que não gritava muito, sabe? Então, acho que naturalmente eu não tenho a coordenação motora do aparelho fonador aqui para conseguir fazer isso, assim. Então, eu posso criar? Posso, mas eu já não podia me dar o luxo de sair berrando que não um maluco para aprender, né? Ou então tentar ver uma técnica e aprender, porque se eu ficasse rouco, eu não trabalhava. Então, eu já não estava numa situação muito boa. E eu peguei e falei, tá, que eu vou fazer? E aí eu entendi, fui vendo em outros exemplos, que eu não precisava do Drive. Existiam outras coisas que eu podia fazer. E aí eu foquei em melhorar nessas outras técnicas e até hoje eu quase não uso Drive. Assim, ainda não sei fazer, é uma coisa muito rara, mas eu não uso e tudo bem, assim, tô na Riot trabalhando, passei em outras empresas bem grandes do esporte, né, e não falando isso para me gabar, mas para mostrar que eu posso chegar numa empresa profissional de ponta, de maior qualidade do Brasil de esportes, sem fazer uma técnica X, porque tem tantas outras, assim. Só que eu só percebi essa oportunidade de evoluir quando eu olhei para mim mesmo, peguei e falei, não, beleza, então aqui eu tô errando, e quando que eu vou errar? E quando que eu me sinto melhorar? É quando eu não faço isso. Então, vou analisando, né, passo a passo ali do que está acontecendo. E até em hábitos pessoais, assim, né? Eu descobri recentemente que um hábito não é uma coisa milagrosa, é uma coisa que você tem que lembrar dele todo dia, né? E aí, pô, eu roo unha desde que eu tenho sei lá quantos anos. E agora eu tô começando a entender como é que funciona para não fazer. Ficando uma coisa racional, né? Racionalizando as vezes que eu fazia e que eu roía unha e agora não faço mais. Então, assim, é sempre você se colocar em foco, é sempre você se colocar no holofote, não tem jeito. É o que você falou da exposição, né? É você fazer e eventualmente você vai se analisando de novo, igual você faz no League of Legends, olhar, abrir o seu perfil e se colocar em exposição, velho. Você tá destrinchando o que você fez de errado, o que você fez de certo, revendo suas partidas e tal, pra você eventualmente conseguir evoluir. E aí eu acho que tem um diabinho e um anjinho, assim, sabe aquele diabinho e um anjinho, Liv? Que é quando a pessoa é muito autocrítica, então ela se cobra muito, versus quando a pessoa é muito gentil com si mesma. E, não, isso aí depois resolve, isso aí é normal, vai dar um mês, aí a gente nem vai ter mais, assim, nem vou mais gaguejar falando, nem vou mais ter algum problema na minha função. Ah, essa conta aí, essa dívida do meu empreendimento, não, mês que vem vende bem, mês que vem vende... Como que fica esse meio termo, assim? Como achar esse meio termo para não ser nem muito autogentil, se é que existe essa palavra, nem muito autocrítico, assim, uma autocobrança Sim, muito grande. sim. Vamos lá, né? Em relação a isso, vai muito do planejamento daquela pessoa, entendeu? De, tipo assim, beleza, vamos dizer que eu tô abrindo um negócio agora e eu tenho uma reserva, sei lá, de 3 meses de negócio. E aí, se no primeiro mês não der lucro, tudo bem, eu não estou sendo relapso, entendeu? Então, nesse caso, tá tudo bem com aquela pessoa, porque ela se planejou para isso. Eu acredito que o problema do ser gentil consigo mesmo não é nem tanto o você ser ou não ser gentil, é você conseguir ligar isso àquele planejamento. Porque agora, vamos dizer que se você gastou os seus 3 meses de reserva, tá no quarto mês e você ainda não conseguiu, aí de fato não é razoável, não é realmente de bom senso, de bom tom, né? Que você realmente fique relapso em relação a isso e fale, não, paciência. Então é muito essa questão de planejamento. Em contrapartida, o autocrítico. Vamos dizer que a pessoa tinha se organizado em um ano para aprender a falar inglês fluente. Poxa, se em um mês ela não está conseguindo, olha, mas ela não tinha se planejado fazer isso em um ano, entendeu? Tipo assim, sabe? Olhar, criar esse planejamento, que aí pode ser baseado no tempo de outras pessoas, de como é que outras pessoas conseguiram fazer isso, e você tentar seguir mais ou menos isso, para que você não fique nem o tempo todo muito crítico quando você teria tempo, e nem o tempo todo relapso quando você já não tem tempo. Então, tudo parte a partir das expectativas. Do que você estava esperando, do que você estava se planejando. Agora, quando a pessoa não se planeja, aí a gente fica sem margem, a gente fica sem balde, fica sempre nessa. Será que eu estou sendo muito autocrítico? Será que eu estou sendo muito relapso? Aí fica esse nossa vida, né? Agora, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um foco muito claro, um prazo muito bem estabelecido, aí fica mais fácil da gente conseguir se avaliar. E não ficar tudo no campo da subjetividade. Não, agora eu deveria pegar leve comigo. Não, agora eu deveria pegar pesado. Porque aí a pessoa enlouquece.
nesse meio do caminho, entendeu? Uhum, realmente, e de novo, é uma coisa que acontece muito no esporte, a gente vê muito jogador profissional falando, não, porque eu sou muito autocrítico e não sei o quê, e aí chega numa final, o cara é tão autocrítico e ele acaba entrando, ele buga, assim, ele entra num loop que ele fica ansioso, ele fica eufórico e não consegue pensar direito. Ele não consegue tomar decisões boas, né? E tem muitos casos que a pessoa fala, não, tudo bem, essa é fase, né? O famoso no esporte tem muito, não era nosso dia, não era nosso dia. Então, assim, às vezes a pessoa não liga muito, e aí a pessoa vai caindo de performance, e os outros vão aumentando, e eventualmente já aconteceu que os jogadores, assim, eles simplesmente foram esquecidos no pagode, e depois vieram a saber, às vezes o próprio jogador falou, cara, pô, perdi uma oportunidade muito grande, não dei valor e tal. Então, assim, realmente, né, como a Lívia disse, é uma questão de planejamento, é uma questão de você ter base para você poder se comparar. E você pode falar, não, Tonelo, mas eu não me planejo para jogar League of Legends. Tá, mas você se planeja minimamente para atingir um elo tal. Você fala, pô, se eu quero estar diamante no final da season, até setembro eu tenho que estar platina, senão depois fica complicado para subir. Ah, não, mas eu consigo. Normalmente uma semana eu subo um elo inteiro, beleza? Então você tem um pouquinho mais de tempo, você sabe mais ou menos como se virar. Né? E, de novo, isso funciona em qualquer uma das carreiras. Assim, você vai pegar a pessoa que está estudando para concurso, ela sabe a média de questões que ela tem que acertar até um mês antes do rolê, até uma semana antes do concurso em si, da prova em si, né? Então você tem sempre como fazer esse tipo de análise. E tem gente no LoL, jogadores profissionais principalmente, às vezes jogadores Raelo, ou até jogadores comuns, digamos assim, mas que gostam de se planejar um pouco mais, que fazem isso. Que pensa, pô, eu tenho que subir minha média de farm, tá muito baixo, então eu vou subir, tentar subir até o final do mês 10 aqui de média, tá, beleza. Então vai lá e faz isso. Ou então, pô, eu tenho que me planejar de maneira melhor aqui para jogar essa matchup no começo do jogo, porque tá impossível jogar. E aí, se continuar impossível, e seu planejamento era em uma semana tentar jogar melhor, aí você tem que trocar de campeão, aí você tem que tentar fazer outra coisa. Então, assim, é sempre com base, acho que é nessa relação, né, de planejamento versus entender o que está acontecendo, olhar para si mesmo sem muito medo, que você vai conseguir analisar. Você faz isso no League of Legends, vai fazer isso na carreira profissional, e a partir disso você vai se adaptar, né? A partir disso você vai conseguir tomar aí decisões melhores enfim, eu usei isso também na minha carreira. Eu lembro que quando eu estava no Rainbow Six e eu tive a oportunidade de entrar na Riot, né, duas empresas muito grandes do ramo, eu tive que analisar, falar, mas tá, o que eu tô recebendo? Qual a minha remuneração aqui, qual vai ser a minha remuneração lá? E até nessa troca, a remuneração geral dos trabalhos que eu fazia seria inferior, porque não que uma paga mal, outra paga bem, mas era uma questão de trabalhos juntos, enfim. E aí seria até inferior, mas mesmo assim eu preferi ir para a Riot por uma questão de longevidade da função, porque a Riot tem mais jogos, Rainbow Six é um só. Então, se eu tivesse na Riot, na minha visão, se desse errado no LoL, eu tinha o Wild Rift, que é o que aconteceu. Não que deu errado, mas se eu tivesse oportunidade no Wild Rift, eu ia pro Wild Rift. O LoL tá lá firme e forte. Se tivesse oportunidade no Valorant, eu ia pro Valorant, porque eu sei que eu trabalho com todos os jogos. Então, esse tipo de planejamento também me ajudou. E para quem quer começar, Lívia, da onde começar, como tentar minimamente ver e fazer uma análise de carreira, enfim, como que a pessoa sai da estaca zero? Eu sempre digo para a gente fazer qualquer planejamento, a gente tem que ter claro qual é a nossa linha de chegada. Uhum. Assim, qual é o meu objetivo final. E a partir disso, eu vou traçando objetivos menores, 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 até chegar no dia de hoje. Então, depende do seu objetivo. Vamos dizer que seu objetivo é um objetivo de carreira. Vamos falar aqui agora de quem está estudando para concurso. Uhum. Estudar para concurso, normalmente a linha de chegada é quando você passa no concurso e você é nomeado. Né? Porque tem um gap também aí, né? Mas a pessoa passa no concurso, demora não sei quanto tempo para ser nomeado. Então, Uhum. passa no concurso, foi nomeado. A gente tem que primeiro ter clareza, sabe, Tonela, uma coisa que muita gente se engana, de você criar objetivos que eles estejam na sua mão, que dependam de você. Então, por exemplo, se a pessoa coloca que o objetivo dela, a gente sabe qual é a linha de chegada, mas o objetivo fazer dela é o passar ou não no concurso, acaba sendo um objetivo ruim, porque não depende única e exclusivamente daquela pessoa. Porque depende de quando vai abrir o concurso, por exemplo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, de modo geral, a grosso modo, uma pessoa quer estudar para o concurso de ser juiz. Cara, para abrir uma vaga de juiz, ou um juiz tem que morrer, ou se aposentar. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa que tá muito no teu controle. Normalmente não tá no seu controle quando vai abrir a vaga do concurso e tal. Então, se a pessoa coloca que a meta dela, o objetivo dela é passar no concurso, bom, talvez ela se frustre muito, porque como é que ela vai avaliar isso? Ela tá mais perto ou mais longe? Uhum. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte: tá, passar no concurso, porque depende do dia que vai abrir a concorrência, não depende só de mim. O que é que depende só de mim? Estudar 8 horas por dia. Fazer 100 questões por semana. Fazer um simulado por semana. Pronto, aí depende só de você, que é só você.
assim, de modo geral, né? Só você querer imprimir o papel para simulado, sentar a bunda na cadeira, ler o livro e tal. Então, a gente tem que ter cuidado de criar metas que dependam de você. Porque, por exemplo, tem gente que fala que a meta de carreira é orgulhar o pai ou a mãe. Uhum. Gente, nada contra seu pai e sua mãe. Mas, assim, o que eu tô dizendo é que, às vezes, você não pode colocar o seu objetivo na mão de outra pessoa, porque não tem nenhum comportamento que consiga obrigatoriamente gerar um sentimento, entendeu? Depende de mil fatores. Aí você fica sempre na mão de outra pessoa no lugar de realizar aquilo que está dentro do seu controle. Então, o primeiro foco é esse, que às vezes as pessoas colocam objetivos de coisas que não estão no seu controle. Uhum. Então, assim, o que é que está no meu controle? Quando eu trabalho numa empresa, não está no meu controle de que eu vou ser promovido. Porque às vezes depende do funcionamento da empresa, do financeiro, do chefe e tal. O que é que está no meu controle? Entregar tudo no prazo ou até antes do prazo, entregar tudo com qualidade maior do que eu estou me propondo. E isso está no meu controle, entendeu? Então, para cada área da sua vida, é você ver, beleza, qual é a minha linha de chegada? Marcou a linha de chegada? Beleza. O que é que está no meu controle? E aí, a partir disso, eu vou traçando metas menores a metas maiores. E agora, só uma sugestão. Esse processo de autoavaliação pode ser realmente uma coisa um pouco cansativa, acaba não sendo a coisa mais prazerosa do mundo e tal. Então, assim, às vezes a gente começa e não termina. Às vezes Uhum. começa, se empolga e depois deixa pelo meio do caminho. Então, como já é uma atividade que não é assim já tão legal, a minha sugestão é que você crie pequenos marcos de comemoração, pequenos marcos de vitória, entendeu? Para tornar esse momento que ele não seja só coisa chata, entendeu? Porque é chato você ver aquilo que você não é bom o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que criar pequenos marcos. Tipo, cara, quando eu conseguir entregar 50% das minhas metas antes do prazo, vai ter uma comemoração, entendeu? Eu vou. Não precisa ser uma festa, não, tá, pessoal? Pode ser, sei lá, eu vou um Um dia comer mimo. entendeu? E aí, quando eu conseguir bater 80% disso, já vou, sabe, criar alguns landmarks, assim, entendeu? Algumas marcas de comemoração de vitória mesmo, porque realmente são vitórias. É porque a gente não costuma aproveitar no processo só quando chega lá. Sendo que, às vezes, para a gente ter motivação no meio do caminho, tem que ter esses momentos de comemoração, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é tentar tornar esse processo menos chato, entendeu? Que é tipo Uhum. assim, cara, sempre que eu vou me dedicar a fazer uma atividade antes do prazo, eu vou tentar ouvir uma música para tornar esse momento menos chato. Entendeu? Então, quando eu vou fazer minha avaliação das minhas questões do concurso, eu vou tentar ir para um café, porque eu acho que é um ambiente legal, eu consigo comer comida gostosa e fazer essa avaliação, entendeu? Ou seja, criar recursos para que aquele momento de avaliação não seja só um momento de tristeza, entendeu? Mas que tenha emparelhado a isso alguma coisa legal, para que fique na sua cabeça de que agora vai ser um momento legal, entendeu? Não vai ser só um momento chato. Então, por como é uma atividade que da sua natureza já é meio chata, é Uhum. importante que a gente crie estratégias para que ela não seja insuportável, entendeu? Sim, totalmente. De novo, né? No League of Legends também funciona assim. Pensando em objetivos e coisas que você só controla, tudo bem. Às vezes você não vai controlar o seu time que se joga toda hora no adversário e quer brigar e mete o louco, e faz aran. Eu entendo isso. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, a gente até já tem, né, conteúdos falando de autorresponsabilidade aqui na GG, procura lá, porque é muito importante para você também saber que não é bem assim sair culpando os outros o tempo inteiro. Mas eu entendo esse lado e realmente tem jogos que não tem como, você tá fazendo tudo certo e seu time não tá ajudando. Mas você consegue controlar o seu farm, quantas vezes você é finalizado na rota, o seu controle de onda de minions, você consegue entender se ele tá bom ou se ele tá ruim, né? Se você tomou as decisões corretas de congelar a onda de minions, avançar a onda de minions, de bounçar a onda de minions, você fala, Tonela, mas eu nem penso nisso quando eu jogo, então, tá? E uma coisa que você pode melhorar já, porque tem que pensar, não existe uma pessoa de elo alto que não pensa nisso no League of Legends atual. Então você tem que saber, e não é nada muito difícil não, mas você tem que ter em mente isso aí para ficar automático. Olha a onda de minas, fala, opa, aqui eu tenho que fazer isso, nessa matchup eu tenho que avançar para fazer tal coisa, tal. Então existe todo esse conceito, você consegue perceber se você está farmando bem, se você está conseguindo tomar essas boas decisões, se você está sendo impactante no meio do jogo, se você está gankando mais, gankando menos. Então, assim, existe toda essa maneira de você se analisar no League of Legends de coisas que dependem só de você. Do que você quer fazer, do que você vai clicar, né? Ah, mas eu não escolho a matchup. Tá, mas você escolhe como se comportar na matchup. Você não vai jogar de Nasus na rota superior da mesma maneira que você joga de Renekton, rarissimamente, né? Então, assim, é muito importante você ter essa noção de fazer as coisas, de evoluir nas coisas que você tem esse controle. Porque você fazendo o seu certo e você tendo impacto no jogo, eventualmente o erro do seu próprio time vai ficar um pouco menor. Porque aí você tá fazendo o seu, então o seu time pode errar de um lado, mas você tá acertando do outro. E você vai, né, você vai equilibrando as coisas. E quando o seu time tomar decisões corretas também, ou parte do seu time tomar decisões corretas também, a matemática, a estatística diz que você tomando decisão correta, seu time também, você soma isso e tá tudo certo. Tem duas pessoas ali
na mesma página, enfim, você tem duas pessoas ali que estão se virando. E você fala, mas Tonelo, eu não acho que as pessoas façam isso, os challengers não fazem isso, cara, fazem. Pergunta, já vi vários streamers falando, vários profissionais falando que o melhor é rever seus jogos, melhor é se analisar, o melhor é entender onde você tá errando e deixar de lado um pouquinho essa culpa do time, essa coisa do time para focar realmente, né, em você, assim. Então, usa isso que você faz no League of Legends, que se você não fazia até agora, faz então, porque ajuda muito depois na sua carreira, seja num estágio, seja na carreira comum, numa carreira de empreendedor, você que é autônomo, você que é programador, você que está prestando um concurso, usa isso para sempre conseguir evoluir. Eu uso isso na minha carreira desde sempre, dá muito certo. Hoje, se eu tô numa posição boa, né, dentro da carreira do esporte, é porque eu fiz isso incontáveis vezes. É o que a Lívia falou, é chato, é muito chato. Às vezes é muito chato, realmente, mas isso vai te dar mais segurança, sabe, Lívia? Eu penso que também hoje eu tenho uma segurança maior para falar, olha, aqui eu errei ou não, aqui eu não errei, ali tal pessoa errou, ali tal pessoa tem que melhorar, então eu consigo ver e analisar tudo ao meu redor para me encaixar também. Olha, será que eu tô realmente bem? Ou então, pô, aquela pessoa ali faz uns negócios que eu acho incrível, eu vou tentar fazer também. Não copiar, mas eu vou tentar chegar no nível da pessoa. Então, é muito importante para você também se encontrar, digamos assim, e eventualmente tomar as melhores decisões, e tomando melhores decisões é assim que você avança na carreira, independente de qual ela seja, usando o League of Legends. E aí, Lívia, deixa seu salve agora, deixa a sua mensagem final aí para as pessoas que tomaram coragem e vão fazer isso e vão perder o medo de se olhar para si mesmo. Gente, ó, só para meu salve final, né? Assim, aqui é um processo, certo? Se na primeira vez você tentar e não conseguir, tudo bem, mas o importante é você não desistir, certo? Então, comece esse processo, vai devagarzinho, vai no teu tempo, mas não desiste, que eu acho que o importante é isso. Tá certo, e se olhar para si mesmo é um pleonasmo, uma redundância, né, gigantesca. Mas vocês entenderam, é se auto-olhar para si mesmo, como diria o V7. Ele às vezes dá essa zoada. É isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui, muito obrigado, Lívia, mais uma vez aí pela troca de ideia. Se você quiser continuar acompanhando a gente, só procurar GG, mano, você vai encontrar, né, nas diversas plataformas, entra aqui também no nosso perfil, enfim, já segue, já se inscreve, independente de onde você estiver assistindo, né, se é no YouTube, se é no Insta, se é também no Facebook. Comenta se você teve alguma dificuldade para fazer isso, se você é uma pessoa que se analisa realmente aí já há bastante tempo, então se você pretende continuar agora, começar agora, se você pretende continuar o que você estava fazendo, enfim, manda suas dúvidas também, que a gente está sempre disposto para poder te ajudar, te auxiliar nessa jornada aí, enfim, nessa rota de carreira, beleza? Muito obrigado mais uma vez, tamo junto, até uma próxima e tchau.